Olá, turminha, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, chegamos ao nosso último dia da semana e vamos finalizar nossas revisões. Hoje a revisão de ciências, a tia vai relembrar com vocês a unidade 2, componentes naturais do ambiente. Vamos rever ar, solo, água, luz solar, tá bom? E depois vamos fazer as atividades no livro de ciências. Tá bom? Então, bom final de semana, estudem bastante e segunda-feira a gente começa as nossas provas. Bom final de semana para vocês. Tchauzinho! O ambiente que vivemos é formado por seres vivos, componentes naturais e componentes construídos. Nessa imagem, podemos perceber vários elementos. Temos árvores, seres vivos, o sol, temos uma rua, lixeiras recicláveis, uma fábrica, pipa, dentre outros. Podemos ver nessa imagem que esses componentes interagem entre si. Vamos conhecer melhor os componentes naturais e os componentes construídos. A água que bebemos, a água do mar, da chuva, dos rios, da piscina, o solo, a areia da praia, o que está embaixo do asfalto, o ar que respiramos, o vento, a luz solar, são exemplos de componentes naturais. O que são componentes naturais? É tudo aquilo que não foi criado pelos seres vivos. O sol é um componente natural, muito importante para a nossa sobrevivência. O solo, por exemplo, é a superfície do planeta. As plantas se fixam no solo, seres humanos e animais constroem seus abrigos no solo. Ele é um componente natural. As teias de aranha, os ninhos das aves, casas e prédios são exemplos de componentes construídos, pois são criados pelos seres vivos. Observando essa imagem do Jardim Botânico de Curitiba, podemos perceber que nesse ambiente há componentes naturais e construídos. Os naturais são os seres vivos, as pessoas que estão no museu, a luz solar, o ar, o solo, as plantas, flores e a grama. De componente construído, aparece a rua e o palácio. E no ambiente onde você está agora, quais componentes naturais e construídos você consegue encontrar? Componentes naturais. Os componentes não vivos podem ser construídos ou naturais. Veja a seguir alguns componentes naturais do ambiente. O ar é necessário para a respiração da maioria dos seres vivos. Luz solar ilumina e aquece o nosso planeta Terra. O solo é a superfície do planeta. Água. Os seres vivos precisam da água para sobreviver. Hoje estudaremos a luz solar. Ao olhar para o céu durante o dia, podemos ver o sol. A luz e o calor do sol são fundamentais para manter a vida no planeta Terra. O calor do sol é uma das causas da temperatura em nosso planeta ser amena. Se não fosse por esse calor, a Terra seria tão gelada que não existiria vida nela. O sol também é essencial para as plantas. Elas precisam da luz solar, além de ar, água, para produzir seu alimento. A grama precisa da luz solar para produzir seu próprio alimento e assim crescer e se reproduzir. A capivara, por exemplo, precisa da grama para se alimentar e manter-se forte e saudável e, por sua vez, serve de alimento para outros animais. A luz solar afeta, então, todos os seres vivos. Cuidados com o sol. Para prevenir queimaduras na pele e outros problemas, é preciso evitar a exposição prolongada ao sol, entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Nesse período, a luz e o calor do sol são mais intensos. Também é recomendável passar protetor solar regularmente, usar chapéu e óculos escuros e se abrigar em lugares com sombra.
Em dias quentes, também é importante tomar bastante água. O uso de roupas frescas, como bermudas, saias e regata, e de cores claras, ajuda a diminuir a sensação de calor. Como se forma a sombra? A sombra é a área escura que se forma quando a luz não consegue atravessar um corpo. Corpo refere-se a um objeto, um ser vivo ou uma quantidade de material, como uma pedra, um litro de leite, um cão. Para que a sombra se forme, são necessários uma fonte de luz, como o sol ou lâmpada, e um corpo que não permita que a luz passe através dele, como um tronco de árvore ou um caderno, por exemplo. O início e o fim do dia. Todos os dias o sol nasce em uma direção do horizonte, percorre o céu e se põe em outra direção. Esse movimento é chamado de movimento aparente do sol no céu. O nascer do sol marca o início do dia e o pôr do sol marca o fim do dia e o início da noite. Nesses momentos, se não houver muitas nuvens, o céu pode ficar alaranjado, avermelhado ou rosado. Como as árvores afetam a temperatura nas cidades? As árvores urbanas contribuem para a boa qualidade de vida nas cidades. Elas reduzem a poluição do ar e tornam o ambiente mais agradável, ao proteger as pessoas da radiação solar. A água. A água forma os mares, os rios, os lagos e as lagoas. Além disso, água misturada ao solo e a água em forma de gelo. As nuvens que estão no ar também são formadas por minúsculas gotas de água. A presença ou a falta de água modificam muito o ambiente e os seres vivos que vivem nela. Mesmo embaixo da terra, podemos encontrar água. Ela pode estar entre os grãos do solo ou formar rios em cavernas. A água presente no ar pode congelar em dias muito frios e formar pedaços de gelo que se acumulam sobre as plantas. A água está no mar, nas nuvens, no ar e misturada ao solo. A água é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos, mas é preciso não desperdiçá-la. Por exemplo, o tempo necessário para tomarmos banho devemos controlar. A própria forma como tomamos banho, a utilização de descargas no vaso sanitário, que consome muita água, a lavagem de louça com água corrente, o uso de mangueira como vassoura na limpeza de calçadas, na lavagem de carros e outros. O ar. Não podemos ver o ar, mas ele está por toda parte, até mesmo misturado ao solo. O ar é formado por uma mistura de gases. Nessa mistura existe maior quantidade de gás nitrogênio e gás oxigênio. Os outros gases, como o gás carbônico, estão presentes em pequena quantidade. No ar também há vapor de água. Na natureza, o ar pode se mover de um lugar para o outro. Essa movimentação do ar é chamada de vento. Os seres vivos precisam de ar. O gás oxigênio é necessário para a respiração de animais e plantas. Animais e plantas aquáticos utilizam o gás oxigênio misturado à água. O gás carbônico é usado pelas plantas para produzirem seu próprio alimento. O solo. O solo é uma mistura de pedaços de rochas de formas e tamanhos variados, restos de seres vivos, como folhas caídas e detritos de animais, além de ar e água. Há solos de diversos tipos, secos, úmidos e formados por grãos bem finos. Existem solos claros, escuros e de diversas cores. Dependendo do tipo de solo, há maior ou menor quantidade de água e de ar entre os grãos que o formam. É no solo que o ser humano cultiva a maioria dos seus alimentos. Chamamos de solos férteis aqueles que contêm água, nutrientes e gás oxigênio.
Os seres humanos constroem suas moradias sobre o solo. É no solo também que vivem muitos animais, como minhocas e formigas. Poluição do solo. É toda e qualquer mudança no solo causada por lixo, produtos químicos ou sólidos, que causa estragos, tornando a terra infértil e causando risco à saúde. Cada ambiente é de um jeito. Na Terra existe uma grande diversidade de ambientes. Os seres vivos que habitam cada ambiente são diferentes uns dos outros. A floresta amazônica, por exemplo, é um ambiente com bastante chuva, plantas e uma grande biodiversidade. No mar, a quantidade de luz varia de acordo com a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro o ambiente. Nas cavernas, a luz só entra quando há aberturas nas rochas. Ambiente aquático. Ambientes aquáticos são cobertos por água. Eles podem ser de água salgada, como oceanos e mares, ou de água doce, como rios e riachos. A água doce tem esse nome porque apresenta menos quantidade de sal e de água salgada. Ambiente terrestre. Ambientes de terra firme, como florestas, campos e desertos, são chamados terrestres. Neles, as variações de temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático. A quantidade de água disponível em um ambiente terrestre está ligada à diversidade de seres vivos que o habitam, ou seja, a maior quantidade de água em um ambiente permite que mais seres vivos habitem aquele local.